Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Geografia do sétimo ano. Na nossa aula de hoje, discutiremos a respeito da industrialização e da urbanização brasileira. O Brasil é um país de industrialização recente. Esforços para iniciar a industrialização brasileira existiram desde o século XIX. Porém, por várias questões, este processo começou realmente apenas na década de 1930, durante o governo de Getúlio Vargas. Esse período ficou marcado pela crise de 1929, considerada a maior crise econômica da história, pelo seu grande impacto na vida de todas as pessoas do mundo. Essa crise, pessoal, foi causada pela superprodução de bens pela indústria dos Estados Unidos, incentivada pelo crédito barato fornecido pelo governo americano, que impulsionou o mercado de ações americano de forma artificial. No caso do Brasil, o principal setor afetado pela crise de 1929 foi o setor cafeeiro. Até aquele momento, o mais importante da economia nacional, já que devido à crise, as exportações de café do Brasil despencaram, fazendo com que o preço da saca de café caísse junto. Essa queda no preço fez com que muitos donos de lavouras de café, principalmente no estado de São Paulo, vendessem suas terras e usassem do capital conseguido com essa venda para outras atividades, inclusive a indústria. Ajudou também o fato que o governo Getúlio Vargas investiu pesadamente na indústria de base, aquela que produz bens de produção como o aço e o vidro. Todo esse cenário fez com que o Brasil começasse a se industrializar durante a década de 1930. A aceleração desse processo se deu no fim da década de 1950, durante o governo de Juscelino Kubitschek, o JK. O governo JK, pessoal, ficou marcado pelo Plano de Metas, um amplo programa de investimentos e abertura do mercado brasileiro para a aceleração do desenvolvimento da infraestrutura e da industrialização brasileira. Um ponto marcante do governo JK foi a chegada da indústria automobilística no Brasil, que foi a grande catalisadora do aumento da industrialização brasileira durante o período JK. Durante os governos militares, a industrialização brasileira acelerou durante o governo Médici, num período conhecido como Milagre Econômico Brasileiro, onde, a partir de investimentos do governo brasileiro, houve um grande crescimento econômico no país, inclusive na indústria. Porém, o que mais marcou esse período foi a construção das chamadas obras faraônicas, grandes obras que serviram poucos propósitos após a sua construção, ou até mesmo não foram terminadas apesar dos grandes gastos. Um grande exemplo é a rodovia Transamazônica, que até os dias de hoje não foi finalizada. Após os anos de chumbo da ditadura militar, observamos uma grande crise econômica durante a década de 80 e início da década de 90, causada pelas ações do governo militar nessa tentativa de desenvolvimento da economia brasileira à força, que veio a ser solucionada com a chegada do Plano Real, que mudou a moeda brasileira para a nossa moeda atual, o real, controlando a inflação e permitindo a economia nacional a voltar a crescer. A partir de 1995 até a crise de 2015, nós observamos um grande avanço na industrialização brasileira pela estabilização econômica do nosso país. E pessoal, a industrialização brasileira, por todas as razões já mostradas acima, é considerada tardia, por ter iniciado muito depois do surgimento da indústria moderna, que ocorreu no fim do século XVIII. Isso fez com que no Brasil a indústria não conseguisse absorver toda a mão de obra que chegou nas cidades buscando emprego, gerando um aumento no processo de favelização, de informalidade e também do aumento da violência urbana no país. Também se tornou uma característica da indústria brasileira, principalmente a partir do século XXI, um incentivo à substituição de importações. O que significa isso? Significam incentivos para trocar produtos importados por produtos nacionais, através de subsídios para a indústria e maiores impostos para o comércio internacional. Apesar disso, pessoal, a indústria brasileira ainda é muito dependente de capitais e tecnologia estrangeira, porque o desenvolvimento de tecnologia nacional ainda é muito precário, fazendo com que a nossa indústria ainda esteja consideravelmente atrasada em relação aos principais países industrializados. Devido ao processo de desenvolvimento da indústria no país, tal como podemos observar na tela, a indústria brasileira concentra-se primariamente na região sudeste, com destaque para o estado de São Paulo, visto que o ciclo do café concentrou grande parte do capital nacional nessa região do país, e como os antigos barões do café foram responsáveis, mesmo que indiretamente, pelo processo de industrialização do país na década de 30, essa atividade acabou se concentrando no Sudeste
com destaque para o estado de São Paulo. Com a difusão de capitais, principalmente durante os governos militares e após a redemocratização na década de 1990, novos polos importantes em outras regiões surgiram, como é o caso do Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná e também o Amazonas, com a criação da Zona Franca de Manaus. Também é consequência do processo de industrialização do país a concentração de modais de transporte no centro-sul do Brasil. Como essa porção do país foi o polo industrial do país durante quase todo o desenvolvimento da indústria nacional até a década de 1990, pessoal, as redes de fluxos brasileira se desenvolveram com maior força no centro-sul, avançando com maior força para outras regiões a partir dos esforços de integração nacional ocorridos principalmente durante os primeiros governos Lula. Isso não significa que outras regiões do país não estavam interligadas ao Centro-Sul antes disso. Muito pelo contrário. Rodovias como a Belém-Brasília, ou a BR-101, que liga o Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, já eram esforços dos antigos governos brasileiros de integrar o país através do sistema de transportes. O processo de urbanização brasileira, pessoal, é uma consequência direta da industrialização. Já é consenso que, desde a Revolução Industrial, o crescimento das cidades está ligado diretamente ao desenvolvimento da indústria. Isso também é verdade para o Brasil. A população urbana brasileira cresceu vertiginosamente a partir da década de 1930, alcançando o maior crescimento durante as décadas de 1950 e 1960. Por essa razão que a urbanização brasileira é considerada recente, e as consequências disso são visíveis. Nossas cidades cresceram de maneira desordenada, sem planejamento, devido às tentativas da população de saírem do campo e encontrar emprego na indústria recém-desenvolvida. Porém, como essa indústria não conseguiu absorver toda essa nova mão de obra, a maior parte das pessoas que praticaram o êxodo rural, essa saída do campo em direção à cidade, acabou nas periferias das cidades, aumentando a favelização, a violência urbana, a concentração de renda e também da pobreza nas cidades. A rede urbana brasileira, ou seja, a ligação no sistema de fixos e fluxos entre as cidades brasileiras, vem a se desenvolver apenas a partir de 1950. Antes disso, pessoal, o Brasil era o que nós chamamos de arquipélago de pequenas redes urbanas. Ou seja, as menores vilas e cidades estavam conectadas às cidades maiores locais, existindo uma conexão precária ou quase nenhuma conexão entre essas maiores cidades locais. Isso muda com o avanço da rede de transportes brasileira, que começou durante o governo JK, que para atrair a indústria automobilística mundial, passa a construir diversas estradas, principalmente no centro-sul brasileiro, conectando as principais cidades da região com projetos como, por exemplo, a rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte. Posteriormente, as outras regiões do Brasil vão sendo cada vez mais conectadas com o avanço da rede de transportes brasileira, permitindo a criação de uma verdadeira rede urbana brasileira, com todas as grandes cidades conectadas, seja pela terra, pelas águas ou pelo ar. E com o desenvolvimento das cidades brasileiras, pessoal, rapidamente observamos o surgimento de metrópoles. Metrópoles são cidades que focam em si vários serviços, empregos e capitais, influenciando diretamente várias cidades, inclusive algumas mais distantes dela. As cidades limítrofes, ou seja, aquelas cidades que fazem divisa com essas metrópoles, formam, com as metrópoles, as chamadas regiões metropolitanas. O mapa da tela mostra as principais metrópoles brasileiras. Nós observamos que as principais metrópoles do país estão concentradas no Centro-Sul, obviamente pela concentração industrial e de capitais que já discutimos anteriormente nesta aula. Pessoal, nossa aula de hoje termina por aqui. Eu espero que tenha sido proveitosa para todos. Lembrando sempre que qualquer dúvida pode deixar nos comentários, ou se for meu aluno, pode perguntar em sala de aula. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.